Gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro de Colossenses. Nós estamos continuando a série do Porque Ouvimos o Sermão Expositivo. Colossenses capítulo 1, nós vamos ler alguns versículos no capítulo 1, no capítulo 2 e no capítulo 3 também. Amém. Colossenses capítulo 1, versículo 15 e 16 diz assim: Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois dele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Vira a página mais um pouquinho, no 2º capítulo, versículo 8 e 9. E 10, diz assim: Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo principado e potestade. Vira mais um pouquinho, capítulo 3, versículo 9 e 10. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Amém. O tema da nossa ministração desse sermão expositivo de hoje é: Cristo é suficiente. Eu andei dando uma lida sobre a igreja evangélica no Brasil. E pesquisando sobre o quanto se fala sobre Jesus nessa nossa nação. Para vocês terem uma ideia, no último censo, 64% das pessoas se declararam católicas. 22% se declararam evangélicas. O que nós temos aí, 86% de pessoas que se declararam cristãs. 14 mil igrejas evangélicas são abertas por ano no Brasil. 14 mil igrejas evangélicas são abertas por ano no Brasil. É muita coisa. Se você for fazer uma comparação com a quantidade de municípios brasileiros, são 5 mil e alguma coisa de municípios, dá quase 2 igrejas por cada município por ano. É aberta no Brasil. Tirando isso, nós temos ainda pregação no rádio, pregação na TV, pregação pela internet. A conclusão que eu cheguei é que se fala muito de Cristo no Brasil. Mas aí a minha preocupação, e esse é o grande problema, é que realmente se fala muito sobre Deus no Brasil. Afinal de contas, são declaradamente 86% da população considerada cristã. O problema é o que é que se fala de Deus. É o que se fala de Cristo. Porque nós temos visto e acompanhado, e se você veio de outra igreja para essa como eu, você sentiu uma diferença em algumas situações da forma de pregar a palavra. Mas o que é que nós temos hoje na pregação do Evangelho, a maioria no Brasil? As pregações hoje elas são voltadas para autoajuda, são pregações motivacionais, são palestras motivacionais, elas são politicamente corretas, elas são pregações para não perder o membro, para que a pessoa não saia da igreja, e elas são pregações que a interpretação ela é particular de quem está pregando. Ou seja, ela não é uma pregação baseada naquilo que o autor do texto escreveu, como é o sermão expositivo, que a gente está acostumado a ouvir aqui. Ela é, na verdade, uma interpretação que o autor quer dar para aquele texto. Tanto que você ouve muito se falar, às vezes você ouve no meio evangélico e fala assim, não, cada um tem a sua interpretação. Ah, mas aquele texto lá, não, mas cada um tem a sua interpretação. Depende da sua cultura, depende de onde você veio, depende de como você foi ensinado. Então, nós temos hoje, na pregação do Evangelho no Brasil,
uma coisa que é específica. O homem é o centro. O centro da pregação do Evangelho, na maioria das igrejas do Brasil, é o homem. Deus trabalha para o homem. Jesus trabalha para o homem. Deus tem que fazer para que o homem seja feliz, para que o homem seja próspero, para que o homem esteja bem, para que o casamento do homem... Então, Deus é simplesmente um trabalhador para que nós possamos ter a nossa vida da forma como nós queremos. Esse é o cenário do nosso evangelho no Brasil hoje. Tem exceções? Claro que tem. Nós estamos aqui numa exceção. E tem outras. Como os pastores dizem, o pastor Michel diz muito, aqui não é a única igreja perfeita e também não é perfeita. Mas aqui se busca pregar o evangelho da forma como ele foi escrito, pelos autores, preservando aquilo que foi escrito. E o que é que isso tem a ver com tudo isso que eu li no começo de Colossenses aqui? Tem tudo a ver. Por quê? Quando Paulo escreve a carta aos Colossenses, e eu vou falar um pouquinho sobre aquele cenário que estava exposto ali quando Paulo escreveu a carta. Quando Paulo escreve a carta aos Colossenses, ele, na verdade, escreveu essa carta porque ele recebeu notícia de que a igreja em Colossos estava sendo infiltrada e invadida por heresias, por um evangelho esse que nós temos aqui agora. O evangelho onde Cristo não era mais o centro. E quando Paulo escreve a carta aos Colossenses, ele escreve a carta preocupado em alertar aos irmãos de Colossos que, olha, tem cuidado, tem coisa errada acontecendo aí no meio de vocês. Então, para a gente poder se situar um pouquinho no cenário que Paulo estava, Paulo escreveu essa carta preso, ele estava em Roma preso, então ele escreveu essa carta da prisão. Vamos falar um pouquinho sobre a cidade de Colossos. Colossos é uma cidade que ficava num vale chamado Vale do Rio Lico. Para você se situar, você não sabe onde é o Vale do Rio Lico, né? Não, também não sei, eu nunca fui lá. Mas para você se situar, Colossos ficava muito pertinho de Éfeso. Agora ficou fácil, né? Pertinho de Éfeso ficou mais fácil para você se localizar, né? Mas olha só, Colossos era uma cidade pequena, que ficava próximo a cidades muito grandes, Éfeso, Laodiceia. Então, Colossos estava ali naquele miolinho ali. A cidade de Colossos tem uma peculiaridade. Ela, na época que Paulo escreveu a carta, ela estava em decadência social e econômica. Por quê? Justamente porque ela era uma cidade muito pequena e as cidades ao redor cresceram demais. E ela foi enxugando o seu comércio e isso fez com que também a qualidade moral e social da cidade fosse decaindo também. Uma outra peculiaridade de Colossos, ela era formada por pessoas de várias regiões diferentes. Então ela tinha grego, tinha frígios e tinha judeus também. Isso fazia com que a cultura e a religião daquela cidade especificamente fosse muito atingida por várias modalidades de crenças diferentes. E é claro, isso acabou abalando e acabou se infiltrando dentro da igreja de Colossos também. A igreja de Colossos era muito nova, tinha 6 anos só. Era uma igreja, 6 anos de vida só, quando Paulo escreveu a carta. E ela não foi fundada pelo apóstolo Paulo, ou seja, Paulo nunca conheceu pessoalmente a igreja de Colossos. Ele escreveu a carta, e em alguns locais ele relata isso, que apesar de ele não conhecer os irmãos de Colossos, ele os amava, como se já os conhecesse. E a preocupação dele era em função justamente desse amor que Paulo manifestava pelos cristãos da época. E como é que Colossos, então, foi alcançada pelo Evangelho? Isso não foi Paulo que foi lá pregar na cidade de Colossos, justamente porque ela era muito próxima de Éfeso, da igreja de Efésios. Então o Evangelho repercutiu de Éfeso para Colossos e o Evangelho chegou até a cidade de Colossos, provavelmente através de uma pessoa chamada Epáfras, ou Epáfras, que provavelmente foi esse o precursor da igreja lá. E foi esse também que levou a notícia para Paulo de como é que estava lá a igreja na cidade de Colossos. Muito bem, Paulo então preocupado com toda essa situação, estando preso, sem poder visitar a igreja, ele escreve então uma carta. Essa carta de Colossos é uma carta diferente de outras cartas que Paulo escreveu às outras igrejas, porque é uma carta muito preocupada
com a saúde da igreja. Ele fala muito, ele começa a carta agradecendo aos irmãos, elogiando os irmãos, usando assim uma técnica de vou me aproximar de vocês para depois eu dar a chicotada. Então Paulo, ele agradece aos irmãos, porque realmente havia cristãos verdadeiros na igreja de Colossos. Então Paulo começa agradecendo aos irmãos o cuidado, agradecendo aos irmãos o amor por Cristo, agradecendo aos irmãos tudo que eles haviam crescido desde o momento que aceitaram a Jesus. Mas a preocupação de Paulo principal é alertá-los do que estava acontecendo ali dentro da igreja de Colossos. A carta aos Colossos ela tem um tema principal, que é o nosso tema principal. O principal tema da carta de Paulo aos Colossos é a supremacia de Cristo sobre todas as coisas. Esse é o principal tema da carta de Colossos. A supremacia de Cristo sobre todas as coisas. E qual foi o objetivo de Paulo, então, escrever a carta? Fazer com que fosse fundamentado o conhecimento de Cristo na vida dos irmãos colossenses, para que eles não fossem pegos pelas heresias. Você acha que tem alguma coisa a ver conosco isso? Tem tudo a ver conosco. Porque quando nós não estamos fundamentados no conhecimento, nós somos facilmente levados a cair em mentiras contadas pelos outros para nós, né? Então a preocupação de Paulo, queridos, era justamente essa: alertar os colossenses de que somente através de Cristo, do pleno conhecimento de Cristo, eles poderiam alcançar aquilo que eles estavam querendo. Porque os colossenses não eram muito diferentes de você e de mim, não. Eles queriam se chegar mais próximo de Deus, eles queriam aprender mais de Deus, eles queriam ser felizes, eles queriam ter casamentos bons, eles queriam prosperar. Eles eram gente, igual nós somos. Só que esse desejo foi utilizado pelos infiltrados, vou chamar assim, para poder disseminar uma filosofia que não era aquilo que Paulo havia pregado à igreja através da palavra de Deus. Então, esse é o cenário que Paulo tinha quando escreveu a carta aos Colossenses. Agora, o que é que estava acontecendo de verdade na igreja de Colossos? Qual eram essas grandes heresias que estavam ali infiltradas dentro da igreja de Colossos, que preocupavam tanto Paulo? 3 coisas preocuparam Paulo ali, principalmente: o gnosticismo, a volta às tradições judaicas e o ascetismo. Vou explicar cada um desses para a gente poder entender bem o perigo deles. Essas 3 coisas estavam juntas em uma filosofia, fazendo com que os irmãos da igreja de Colossos deixassem o centro de Cristo e passassem então a caminhar debaixo dessa nova modalidade de religião, que não era aquela que originalmente os irmãos colossenses haviam aprendido. O gnosticismo ele se baseia praticamente por 2 principais objetivos. Primeiro, ele prega a dualidade, ou seja, o espírito é diferente da matéria. A matéria é ruim e o espírito é bom. Então o gnóstico acha que tudo que é matéria, que é corpo, é mal, é perverso, não vale nada. E tudo que é espírito, qualquer seja o espírito, é bom. Desde que não tenha corpo, é bom. E eles também acreditam que Jesus não teve carne. Que o corpo de Jesus, na verdade, era uma aparição espiritual, que quando aquilo que foi na cruz, foi para a cruz, o espírito saiu e ficou ali uma carcaça qualquer que não era o corpo de Jesus. Esse é um dos problemas do gnosticismo. E a outra coisa preocupante para Paulo no gnosticismo é que eles acham que eles têm um saber secreto fora da Bíblia. Então eles ensinavam aos irmãos que, não, a palavra de Deus é boa, mas olha, nós, os gnósticos, sabemos algo mais que nós não recebemos de Paulo, recebemos direto do próprio Deus. Então essa era a base do gnosticismo. As tradições judaicas, você sabe, volta a guardar a lei, volta ao sábado, volta aos ritos e às cerimônias. Então isso estava junto com o gnosticismo, mais o ascetismo. O que é o ascetismo? São disciplinas
eu não posso comer, eu não posso, meu corpo é tratado de forma diferente, porque através da minha disciplina corporal, eu me chego mais próximo a Deus. Então essas três coisas estavam juntas na igreja de Colossos, trabalhando a cabeça dos irmãos, de forma a tirar o foco daquilo que é o principal, que é Jesus Cristo. Então a preocupação principal de Paulo foi alertar os irmãos para que eles tomassem cuidado com aquilo que estava acontecendo ali dentro da igreja de Colossos. Essas heresias que eu mencionei aqui, elas permeavam lá a igreja do primeiro e segundo século, elas permearam a igreja na era medieval e elas estão hoje novamente permeando a nossa igreja. Porque se você for fazer uma pesquisa sobre as igrejas evangélicas no Brasil, só para a gente limitar o território de pesquisa, você vai ver que muitas igrejas hoje acreditam que a Bíblia não é a única fonte de conhecimento da palavra de Deus, que existem revelações outras que podem ser adquiridas por esse ou por aquela pessoa. Você vai ver igrejas hoje que pregam que o sacrifício físico, ele te aproxima mais de Deus. Você vai ver igrejas que cultuam guardam as mesmas leis do judaísmo. Não estou falando de igreja muçulmana, não estou falando de igreja evangélica que segue essas mesmas leis. Guardam sábado, fazem isso, não fazem aquilo, não comem carne de porco, não comem camarão, não comem peixe com escama, com couro, com não sei o quê. Então, nós temos hoje, na igreja evangélica, igrejas que estão ainda presas àquilo que foi lá atrás pregado, infiltrado na igreja do primeiro século da era medieval. Então, nós temos uma grande preocupação também para nós hoje, de como nós vamos fazer para poder não deixar que se infiltre no nosso meio e principalmente na nossa mente essa teoria que está sendo disseminada desde então. Quero começar dando uma analisada no texto com vocês, do capítulo 2, do capítulo 1, do versículo 15 até o versículo 23. No capítulo 1, do versículo 15 até o versículo 23. Paulo faz questão de ressaltar aos colossenses a supremacia de Cristo sobre toda a criação. Então ele começa com aquele texto que nós lemos dizendo: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois dele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é o cabeça do corpo, no versículo 18, ele é o cabeça do corpo, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Então Paulo está dizendo aqui aos colossenses o seguinte: olha, esse Cristo, ele é a supremacia, ele tem a supremacia em todas as coisas. Não tem outro meio, não tem outro caminho, não tem outra forma, não tem outra pessoa pelo qual você vai conseguir chegar até Deus. Por quê? Porque a primazia, a supremacia é do Senhor Jesus. No versículo 23, ele fala assim, no versículo 22, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Paulo está dizendo aos colossenses: olha, o evangelho que vale é aquele que vocês receberam lá no início. Aquele que foi pregado para vocês, do qual eu sou o ministro. Vocês estão falando assim: olha, tudo que não veio de alguém enviado por mim, falando do evangelho, abre o olho. Tem alguma coisa errada. E por que Paulo podia ter essa autoridade para falar? Porque Paulo pregava exclusivamente o evangelho. Paulo não pregava nada mais do que... Paulo não inventava, Paulo não ilustrava, Paulo pregava exclusivamente o evangelho. No capítulo 2, Paulo começa a tratar especificamente do problema que estava acontecendo na cidade.
Paulo começa a falar exatamente das heresias que estavam sendo disseminadas através dessas pessoas que estavam dentro da igreja. Então, o versículo 8, ele diz assim, ó: cuidado que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição de homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Enredar é o mesmo que tornar cativo, capturar. Paulo está dizendo o seguinte: olha, cuidado, para que você não se deixe capturar por essas filosofias e por essas vãs sutilezas. Quais são essas filosofias? Justamente essas que eu mencionei lá no início: o gnosticismo, o ascetismo, a volta à tradição judaica. Paulo está dizendo para eles: olha, cuidado, porque essas pessoas usam de palavras muito sutis. Elas usam de palavras muito agradáveis. Elas se apresentam para você como alguém que vai te levar mais uma solução. Nunca alguém que vai usar de vã sutileza com você vai falar mal de alguma coisa que você gosta. Você concorda comigo? Se eu chegar para o Roberto e falar assim: eu quero convencer o Roberto de alguma coisa, eu não vou ofender o Roberto naquilo que ele gosta, porque ele já vai criar uma barreira comigo. Então eu vou sutilmente chegando ao Roberto para que eu possa conquistá-lo. E Paulo está dizendo assim: olha, cuidado, para que você não seja capturado, enredado por pessoas que estão aí pregando essa filosofia com vãs sutilezas, que são conforme a tradição dos homens, conforme rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Paulo está dizendo assim: olha, igreja, cuidado, porque tem muita gente fingindo que está pregando o evangelho, mas na verdade está pregando outra coisa. Tem muita gente te enganando, achando que está te levando a palavra de Deus, mas na verdade ele está levando para você uma palavra que vem dele mesmo. Cuidado, tem muita gente pregando na televisão, que você acha que está pregando o evangelho, mas na verdade está te enredando com a filosofia e uma vã tradição humana. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo para eles o seguinte, ó, ele continua no versículo 9: porquanto nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Quando Paulo escreve isso aqui, ele está dizendo para os gnósticos o seguinte: olha, esse dualismo de vocês aí é balela. Porque o meu Cristo, o perfeito, ele veio, ele era espírito e ele veio em carne. Ou seja, nele habita corporalmente toda a divindade de Deus. Quando Paulo fala isso, ele está dizendo assim, ó, sutilmente também, gnósticos, esse negócio de dualidade aí que o espírito não fala com a matéria, o meu Cristo é diferente. O meu Cristo, nele habitou, e Paulo fez questão de ressaltar, corporalmente, toda a plenitude da divindade. Ele estava dizendo para os irmãos o seguinte: olha, cuidado com esse negócio de que o Espírito e a matéria não falam. Fala sim, porque o meu Cristo falou com ele, porque nele habitou a divindade no corpo dele. E ele ainda continua dizendo: também nele estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo principado e potestade. Porque no gnosticismo, preste atenção, no gnosticismo, além dessas coisas que eu falei, eles tinham um culto a divindades espirituais. Para os gnósticos, entre nós, o homem e Deus, existia um espaço no céu que era cheio de seres espirituais, ou anjos, ou seres espirituais, que para poder chegar até Deus eu tinha que agradar primeiro estes seres espirituais. Então, muitos cultos a anjos nasceram do gnosticismo. E Paulo está dizendo o seguinte: olha, Cristo é o cabeça de tudo que está no ar. Ou seja, para que é que você, meu irmão, vai pedir alguma coisa
para quem está no meio entre você e Deus, se você tem acesso direto a Deus? Por que você vai falar com o empregado se você pode falar direto com o patrão? Paulo está dizendo para eles o seguinte: olha, não precisa nenhum intermediário entre você e Deus. Cristo é esse intermediário. E Ele é o chefe, Ele é o cabeça, Ele é o principal, Ele é o antes. A supremacia de tudo que está na terra ou no céu é de Jesus Cristo. Por quê? Porque os irmãos estavam sendo levados a cultuar entidades espirituais sem nome, anjos qualquer, para poder então, agradando esses anjos, conseguir alguma coisa de Deus. Qualquer semelhança com a atualidade é mera coincidência, né? Nós não temos isso acontecendo na igreja evangélica hoje. Infelizmente temos, gente. Pessoas que são levadas a adorar, não anjos, mas pessoas, para que essas pessoas as levem até Deus. Pessoas que são espremidas em multidões de milhares de pessoas para poder passar a mão no suor de alguém, homem como ele, para que através disso ele tenha acesso à bênção de Deus. Você está percebendo que o que aconteceu na época de Paulo se repete hoje? Talvez hoje a gente não tenha o gnóstico tão voltado para o misticismo, dizendo que ele tem que adorar pessoas. Mas os nossos irmãos aí fora estão sendo levados a adorar pessoas para poder chegar até Deus. E isso era a preocupação de Paulo. E essa deve ser também a nossa preocupação. De não sermos capturados, enredados por essa filosofia, pensando que nós precisamos de algo mais para chegar a ter a salvação. E Paulo não para, né? Paulo continua. Versículo 11. Nele também fostes circundados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados justamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Paulo começa agora a falar para o pessoal da tradição judaica, porque os judeus estavam querendo obrigar os irmãos de Colossos a se circuncidar, porque este era o sinal da velha aliança. E Paulo fala assim: olha, vocês já foram circuncidados. Quando vocês foram alcançados por Jesus, vocês já foram circuncidados. A circuncisão de vocês não foi feita na carne, mas foi feita no corpo de Cristo. Ou seja, você não precisa passar por nenhum tipo de sacrifício no seu corpo para poder chegar a Deus, porque você já foi, e mais ainda, você morreu com Ele e ressuscitou com Ele. Paulo estava dizendo para os irmãos assim: gente, presta atenção, para de inventar coisa para chegar até Deus. Nós acostumamos a inventar coisas, às vezes nós inventamos nossas próprias teorias para chegar até Deus. Não, se eu não orar tal hora, Deus não me ouve. Se eu não fizer isso, Deus não me ouve. Se eu fizer aquilo, Deus para de me ouvir. Se eu fizer assim, se eu for desse jeito para a igreja, nós nos acostumamos a inventar dificuldades para nós mesmos, para poder alcançar uma facilidade. Paulo está dizendo o seguinte: olha, para com isso, vocês já foram circuncidados. E mais do que só circuncidados, vocês já morreram com Cristo e já ressuscitaram com Ele. E ele continua falando aqui, no versículo 13, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os vossos delitos. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando neles na cruz. Paulo está dizendo o seguinte: para de balela, você não precisa de nada para atingir a sua salvação, tudo que tinha que ser feito foi feito. Quando Jesus falou está consumado, meu querido, olha, é porque estava consumado. Eu não preciso de ninguém para me levar até Jesus Cristo, e muito menos eu não preciso de ninguém mais para me salvar, porque eu fui eleito, eu já estou salvo.
O que estava acontecendo em Colossos é que os irmãos estavam sendo levados a fazer coisas, a fazer sacrifícios, tendo vista ganhar a salvação. E de novo eu pergunto, será que acontece isso nos nossos dias hoje? É o que mais se vê. Irmãos com fardo no ombro, carregando dia após dia, achando que a qualquer momento eles podem dormir salvos e acordar perdidos. Eu vivi assim, gente, durante 30 anos. Com medo de dormir, Jesus voltar e eu ficar. Porque eu não sei que se eu errei alguma coisa, esqueci de pedir perdão de alguma coisa. A oração principal é assim, Jesus, me perdoa. E olha, se eu esqueci de alguma coisa, me perdoa também. Porque vai que eu esqueci de pedir perdão de alguma coisa, Jesus volta e eu fico. Esse peso, esse fardo, está no ombro dos nossos irmãos aí fora. Porque é muito mais fácil eu dominar você, colocando em você um jugo, do que eu te dando liberdade. Eu te controlo. Marcelo, amanhã se você não vier na reunião de líderes, Terça-feira se você não for no grupo familiar, Quarta-feira se você não for na reunião na sede, Quinta-feira se você não vai na reunião da congregação, Sábado de manhã tem reunião, É peso, 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 peso. E Jesus falou o quê? Aprendei de mim, que sou manso e humilde, e o meu fardo e o meu jugo? Por que eu vou me colocar debaixo de um jugo pesado de novo? É isso que Paulo está dizendo aqui, olha. Tudo que você devia, tudo que você devia, Deus pegou o escrito da dívida, pegou a lei que te condenava. Quem é advogado ou já viu um processo sabe como é que é. A justiça coloca a lei que condena, a sentença, e o advogado de defesa tem que fazer o quê? Pegar os dois e acrescentar ali as alegações dele para poder defender. Pois Deus pegou a lei, pegou a acusação, pegou a sua dívida, colocou tudo num pacote só, foi lá na cruz e cravou. Acabou. Paulo está dizendo para os Colossenses o seguinte, olha, toda a dívida de vocês já foi paga, não tem necessidade mais de você fazer nada para isso. Nada. Já foi feito. Já foi feito. E Paulo continuou batendo, né? Que Paulo, gente, olha só, Paulo, ele era extremamente misericordioso e amoroso com as ovelhas. Mas era extremamente radical contra falso profeta. Ele não aliviava para falso profeta, não. Ele continua falando aqui. 16 do capítulo 2, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Paulo está dizendo o seguinte, olha, tudo isso que a gente fez no passado, guardar os sábados, guardar as luas, seguir os ritos e tal, tudo isso era uma sombra do que aconteceu agora, que é Cristo. A gente fazia isso apontando para o perfeito, para o supremo, que é Jesus. Acabou, ele já veio, ele já fez a obra, ele já consumou. Então tudo isso eu não tenho mais que me preocupar em guardar. Porque isso eram sombras. E tem muitos irmãos nossos vivendo ainda, sabe de quê? Nas sombras. Esperando que o perfeito ainda apareça para eles, quando o perfeito já veio. Tem muitos irmãos ainda achando que a segunda vinda de Jesus, essa sim vai ser de verdade. Essa vai ser para... Nessa eu vou ser salvo. Eu vou até passar pela tribulação, mas nessa agora eu vou ser salvo. Irmão, Jesus já veio.
Ele vai voltar a segunda vez? Claro que vai. Ele disse que iria. Mas o que ele tinha que fazer de mais importante, mais precioso, ele fez. Ele veio, ele viveu, ele morreu e ele ressuscitou. Acabou, a obra foi completa. Aquelas sombras que o povo de antigamente fazia para poder adorar a Deus, para poder se chegar a Deus, elas não precisam mais. Por quê? Porque a sombra se tornou real, é Jesus. E aí Paulo, no versículo 18, fala mais. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto de anjos, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal. Uma das características do gnóstico era dizer que as revelações que ele recebia através de visões que anjos traziam para eles. Nós estamos falando do século I. Só que isso aconteceu agora, recente. Isso aconteceu ontem. E isso está acontecendo hoje de novo, se você não sabe. Um certo árabe entrou numa caverna, não sabia nem ler e nem escrever. E saiu de lá dizendo que um anjo apareceu para ele e dizendo para ele falar para alguém escrever tudo que ele tinha aprendido lá. Ele chamou um amigo dele, falou tudo para o amigo dele e de lá saiu o Alcorão. De uma visão, da caverna. John Smith, 16 anos de idade. É Joseph ou John? Joseph. É um John. 16 anos, falou que nenhuma igreja presta. Nenhuma igreja vale nada. Eu vou ter de Deus a revelação. Foi para o meio do mato, e um anjo chamado Moroni apareceu para ele, e saiu daí o livro de Mórmon. Visão. Visão. Nós tivemos agora recente uma pessoa que foi 3 vezes para o inferno. Foi levada agora, século 21. Visão. 3 vezes. Nem Paulo foi 3 vezes no inferno. Nem no inferno ele não foi. E tem outro que foi 3 vezes no céu também. E Paulo só foi uma. Visão. Deus não precisa falar com ninguém através de visão. A palavra dele está completa para nós. Eu não preciso buscar um profeta para poder colocar a mão na minha cabeça, sapatear e falar para mim aquilo que eu já sei. A palavra de Deus me fala o que eu preciso saber. O que acontece é que às vezes nós queremos ouvir aquilo que nós queremos ouvir. É diferente. Às vezes eu não quero ouvir o que Deus tem para me falar através da sua palavra. Eu quero ouvir aquilo que eu quero ouvir. Então eu busco alguém que vai fingir para mim que está falando comigo através de Deus está falando através dele, eu finjo que acredito e saio de lá feliz da vida. É assim que acontece. E Paulo está dizendo, olha, ninguém se faça de árbitro contra vocês, usando como pretexto visões. E no 19 ele vai mais longe, fala assim, não retendo a cabeça, do qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Paulo está dizendo assim, esse povo que está aí fazendo essas coisas é tudo descabeçado. Eles estão fora do cabeça que é Cristo. Eles são um corpo sem cabeça. Já viu um corpo sem cabeça? Não, né? Porque não vive. Não sobrevive. Se tirar a cabeça, morre. Paulo está dizendo assim, esse povo vai morrer. E vocês vão morrer junto. Porque eles, olha, eles tiraram fora a cabeça. E Paulo falou assim, olha, todo corpo que está na cabeça, ele vai ser suprido e bem vinculado e vai crescer o crescimento que procede de Deus. Paulo diz, esse povo sem cabeça não vai crescer, então sai fora. Não adianta se juntar, porque o fim deles é morte.
E no verso 23, Paulo termina dizendo assim: tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Ou seja, essas coisas que vocês estão aprendendo dessas pessoas, têm uma aparência bonita, parece que é legal, parece que a origem dela realmente é, sabe, foi o filósofo tal que falou, foi Platão. Olha, foi o pensador, eu não vou falar o nome dele não, vou falar só as iniciais. Foi o pensador, educador, MSC, que falou isso. Quem escuta a CBN de manhã sabe de que eu estou falando. Eu li no livro do pensador fulano de tal. Paulo está dizendo assim, olha, parece que tem uma aparência de sabedoria, mas não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. No capítulo 3, eu já nem sei quanto tempo eu tenho mais. Perdi a hora. Até que hora que vai? E vai até que horas? Perdi o tempo. No capítulo 3, no versículo 10, vamos começar aqui do versículo 8. Paulo fala assim: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Paulo está dizendo aqui, começa no capítulo 3 a dizer para eles: olha, vocês foram salvos por Jesus, vocês foram cuidados por Jesus, vocês foram limpos por Jesus, vocês foram justificados por Jesus, vocês foram resgatados por Jesus. Agora, porém, vivam como alguém digno de alguém que foi salvo. Sabe o que acontece muitas vezes, gente? Nós somos ensinados, na maioria das igrejas, a fazer algo, a buscar, a ser santos para ser salvos. É assim que a gente é ensinado em outras igrejas. Olha, seja santo, porque senão você não vai ser salvo. E a Bíblia fala o contrário. A Bíblia fala assim, olha, seja santo, porque você é salvo. É diferente. Eu não tenho que ficar buscando a santidade para ser salvo. Não, isso é coisa de Jesus, Ele já me salvou. Mas eu tenho que buscar a santidade porque eu já sou salvo. A Bíblia fala que Deus nos salvou através de Jesus para que nós praticássemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós lá no início dos tempos. Então eu fui salvo para poder praticar as boas obras. E não pratico as boas obras para poder ser salvo. É isso que Paulo está dizendo para eles aqui. Vocês não precisam mais se preocupar com a salvação, mas agora vivam de acordo com aquele que salvou vocês. Um grande perigo da igreja atual é o legalismo. O legalismo diz o seguinte: eu não posso nada e qualquer coisa que eu fizer, eu estou morto. E aí o outro extremo é acabar totalmente com o legalismo sem nenhum tipo de regra. Ou seja, você pode tudo, você faça tudo, você não tem problema nenhum, viva a vida absolutamente do jeito que você quiser, já que você é salvo mesmo. Então nós não podemos nem cair no legalismo e nem na liberação moral e ética total. Porque senão nós vamos voltar à depravação. Então Paulo fala o seguinte, olha, você quer ter um modelo de como você tem que viver? Quer? É Cristo. Viva de acordo com aquilo que Ele te falou. Esse é o nosso modelo. O nosso exemplo. O nosso desenho para seguir. A nossa referência principal está em Jesus. É isso que Paulo está dizendo aqui para eles aqui. No versículo 11, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos.
Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. É isso que Deus requer de nós. É isso que Paulo está dizendo. Olha, tudo que precisava ser feito para você ser salvo já foi feito. Você entendeu isso, Colossenses? Entendeu? Ok. Então você já entendeu isso. Agora eu vou te falar outra coisa. Agora você vai viver de acordo com aquilo que te salvou. Porque Paulo primeiro, lá no capítulo 1, Paulo vai lá dar uma elogiada nos Colossenses e tal. No capítulo 2 ele começa a falar, olha, cuidado, isso, aquilo, papá, cuidado com isso, cuidado com aquilo, cuidado. Bom, agora vocês entenderam? Entenderam, ok. Agora, capítulo 3, a próxima parte é o seguinte, olha, viva de acordo com esse que você agora resolveu seguir. E aí do capítulo 3 e o capítulo 4, Paulo vai dando vários conselhos, várias ordenanças para maridos, para patrões, para escravos, para empregados, para esse, para aquele outro, para que possam viver de acordo com o padrão que foi deixado por Jesus Cristo. Quando Paulo manda a carta, ele fala assim, olha, depois que vocês lerem, por favor, façam circular na Laodiceia, em outras cidades. Por quê? Porque esse negócio, gente, dessa infiltração aí das heresias, elas já estavam saindo de Colossos e seguindo. Colossos foi o principal, tanto que é chamado pelos estudiosos de a heresia de Colossos. É o principal ali em Colossos, mas ela começou a ganhar corpo, né? É como uma heresia que começou lá em Manaus, lá na Colômbia. Aí pulou para Manaus e atingiu o Brasil inteiro. É uma visão lá na Colômbia. Ó, fulano, eu não revelei para ninguém, mas vou falar para você, André. Vocês não entenderam ainda, mas o discipulado meu só pode ser em 12. Então, pega a visão. O cara lá na Colômbia pegou a visão e nasceu o G12. Uma visão. Paulo está dizendo para eles, cuidado. Abra o olho. Não seja enredado. Vou falar uma coisa mais séria ainda, gente. Tudo que é dito aqui, pelo pastor André, pelo pastor Marcelo, pelo pastor Michel, coloque à prova a palavra de Deus. Você não é obrigado a engolir tudo que é dito, não. Coloque à prova a palavra de Deus. Será que a palavra de Deus fala isso mesmo? Agora, não saia daqui com dúvida, achando que tem alguma coisa errada, sem tirar a sua dúvida, não. Tire a sua dúvida. Você tem alguma coisa que... esse negócio não me desceu muito bem. Procure quem falou. Fala assim, ó, explica para mim isso aqui de novo, que eu não entendi direito. Mas não se deixe ser enganado por qualquer tipo de palavra. O que mais existe hoje no mercado são bons oradores. Bons oradores. Se você fizer um curso de 1 mês, você passa de um gago tímido a um excelente orador. Fácil. Tem excelentes oradores. Tem excelentes palestrantes motivacionais. Agora, o que eles falam serve para você? O que eles falam está baseado aqui? A beleza das palavras, elas vão somente encher o teu ego ou elas vão encher o teu espírito e te fazer crescer em Deus? Essa foi a preocupação de Paulo a escrever para os Colossenses. E como é que eu vou aplicar isso praticamente na minha vida? Já comecei a falar. Primeira coisa, busque conhecimento na fonte correta. Mas qual que é a fonte correta? Está aqui, ó. Posso ler livro? Pode. Posso escutar pregação no YouTube do Nicodemos? Pode. Posso escutar o pastor Michel lá no canal da igreja? Pode. Mas busque o conhecimento aqui, principalmente. Se não estiver baseado aqui, não vale para você. É o que Paulo ensinou para os Colossenses. O conhecimento que você tem de Cristo te afasta de ser enredado por essas heresias. Segunda coisa, a graça de Deus.
ela não pode ser para mim pretexto para que eu viva de qualquer jeito. É o que Paulo fala para eles no capítulo 3. Vocês foram salvos? Foram. Agora, a graça de Deus não é pretexto para vocês viverem de qualquer forma. A graça de Deus tem que ser pretexto para que eu me aproxime ainda mais de Deus. Para que eu viva ainda mais santo, próximo a Deus. E não usar a graça de Deus como pretexto. Já que eu estou salvo mesmo, então vou pintar e bordar do jeito que eu quiser. E a terceira coisa que nós precisamos aprender é que a santidade é para nós não um meio de chegar até Deus. A santidade é para nós um sinal de que eu fui alcançado por Deus. A santidade tem que ser para você um sinal de que você já foi salvo por Deus. Mas eu vou errar, eu vou errar. Mas eu vou pedir perdão, vou confessar e vou tentar me corrigir. E se amanhã eu errar de novo na mesma coisa, eu vou de novo falar com Deus, pedir perdão e vou tentar me corrigir. Até que eu alcance a estatura do varão perfeito. Tem coisas na nossa vida que são mais difíceis de deixar. E tem coisas na nossa vida que se eu não for radical, eu não deixo. Então a santificação tem que ser para você um sinal de que você já foi salvo. E não uma forma de você alcançar a salvação. Porque se a santificação me leva à salvação, eu não preciso de Cristo. Eu vou me tornar recluso num monastério, não vou ver TV, não vou ter acesso à internet, não vou conversar com ninguém, fico no meu quartinho, 12 horas por dia lendo a Bíblia, fazendo assim, e aí pronto, eu não preciso de Jesus. Eu não vou pecar, não vou discutir com ninguém, né? Não vou comer demais, não vou beber demais, pronto. Então a santificação para mim e para você, elas têm que servir como sinal de que eu já fui alcançado por Deus. De que eu já fui salvo, de que Deus já me resgatou, de que o que Jesus fez valeu a pena para mim e eu não preciso mais fazer nada para alcançar a salvação. Essa foi a grande preocupação de Paulo ao escrever aos Colossenses. E é a grande preocupação para nós hoje. Leia o livro de Colossenses em casa essa semana. Veja como é forte aquilo que como Paulo levanta situações, como ele diz aos Colossenses, como eles devem lidar com essas pessoas que chegam de forma sutil, de forma sorrateira, querendo enredar com palavras bonitas e com palavras que agradam aos ouvidos. Que, na verdade, são palavras que agradam aos nossos ouvidos. Porque se a palavra não agrada ao ouvido, você não vai escutar. Então a palavra ela agrada ao seu ouvido. Né? Amém? Deus abençoe. Quero orar com você. Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela sua palavra. Agradecer ao Senhor, ó Deus, por tudo que o Senhor nos ensinou nessa noite. Obrigado, Deus, porque o Senhor não nos tem deixado, ó Deus, com desconhecimento da tua vontade. Mas o Senhor tem nos ensinado, ó Deus, domingo após domingo, aquilo que o Senhor quer de nós, aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa, ó Deus, frutificar essa palavra no nosso coração. Que o conhecimento de Cristo, ó Deus, seja abundante, ó Deus. Que nós não sejamos, ó Deus, enganados, ó Deus, nem enredados por palavras belas e bonitas, ó Deus, que nos fazem, ó Deus, afastar do Senhor. Deus, em nome de Jesus, que a tua palavra, Deus, seja o principal, ó Deus, esteio na nossa vida. Que Jesus Cristo, ó Deus, seja suficiente, ó Deus, para nós. Que não necessitemos de nada, que tenhamos, ó Deus, a consciência de que através dele, ó Deus, nós temos todas as coisas. Porque ele é a supremacia de Deus, tanto nos céus como na terra. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado, Deus, por este momento. Obrigado por ter falado comigo, conosco, em nome de Jesus. Amém.